Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios e eu quero ler com você Provérbios capítulo 11. Na verdade, nós vamos hoje fechar o capítulo 11 de Provérbios e para você que está aqui a primeira vez, eu tenho dois convites muito especiais. O primeiro deles é para você se inscrever aqui no nosso canal. E o segundo deles, porque a gente não quer que você seja só um inscrito, só um número aqui no canal. Então a gente te convida para você estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Já tem muita gente tá junto conosco aqui diariamente e você é nosso convidado, nossa convidada especial. Faz o seguinte, faz um test drive, faz um voto com Deus, fala assim, ó, hoje eu vou ficar até o final e eu vou fazer o devocional todos os dias dessa semana. Se Deus deixar de falar com você em um dia que for, aí você não precisa voltar mais. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você todos os dias. Afinal de contas, dentre as muitas formas de Deus falar, a mais confiável é a sua palavra. E é isso que nós meditamos aqui todos os dias. Hoje nós vamos ler, gente, Provérbios capítulo 11, a partir do versículo 26, Provérbios 11, verso 26 até o 31. Vamos fechar aqui o capítulo 11 de Provérbios e dar sequência à nossa série, tá bom? Diz assim, Provérbios capítulo 11, verso 26. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Muito forte isso aqui. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Gente, esse trecho aqui está riquíssimo. Só olhando por cima aqui já dá tranquilamente para a gente fazer 4 ou 5 devocionais só neles. Mas eu quero me debruçar hoje no versículo 26, porque é um versículo que traz uma figura bastante intrigante, né? Pode gerar dúvida ao coração de alguns, e na verdade a dúvida ela é até uma bênção nesse sentido, porque normalmente, quando você fica em dúvida sobre algo, você vai pesquisar sobre aquilo, e pesquisando sobre aquilo você cresce, você aprende um pouco mais, Deus fala com você. Eu sempre digo para as pessoas lerem um texto bíblico e anotarem aquilo que ficou de dúvida. Quando você for sanar aquela dúvida, pode ter certeza, Deus vai falar com você mais profundamente do que você só passar o olho num texto que às vezes você conhece já de cor e salteado, tanto que só repete sem refletir nele. A gente tem, por exemplo, salmos conhecidos, como o Salmo 23, o Salmo 91. São salmos muito conhecidos que algumas pessoas sabem ele de cor e salteado. Mas por saber de cor e salteado, uma coisa é você saber repetir o salmo. Uma coisa é você saber falar o salmo. Outra coisa é o salmo falar com você. Então a Bíblia tem dessas. O verso 26 vai dizer o seguinte: o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é que tem a ver o trigo aqui, Tiago? Gente, o trigo era um dos principais recursos para a sobrevivência das pessoas naquele tempo. Nos dias atuais também, por exemplo, um dos alimentos mais comuns na casa de qualquer brasileiro é o pão, pão de trigo, né? Então, o trigo naquele momento era um alimento importantíssimo que servia para o sustento de toda uma nação, de muitas nações, na verdade. E nós estamos aqui também falando de uma sociedade que é quase em sua totalidade agropecuária. Então, o trigo não tinha a ver só com o encher barriga. O trigo tinha a ver com comércio, com finanças, com riquezas.
e toda essa movimentação social que você já sabe. Mas aí Salomão vai dizer o seguinte: olha, a pessoa que esconde o trigo, ela é amaldiçoada. Por que, que a pessoa que esconde o trigo é amaldiçoada? E a ideia de esconder o trigo aqui tem a ver com alguém que, em momentos de escassez, retém o suprimento. Pega um cenário onde as pessoas estão com fome, alguém tem trigo, ao invés de compartilhar esse trigo, a pessoa esconde. Ou então, algo que muitos comerciantes, muitas empresas grandes fazem, pequeno empreendedor não faz isso, mas as grandes empresas costumam fazer, que é dar fim a uma certa quantidade de objetos, de elementos, de alimentos, a fim de gerar uma certa escassez, e essa escassez faz com que aquele produto aumente de preço, entende? Então, uma prática gananciosa. O que Salomão está dizendo é o seguinte: quando você esconde o trigo, tem pessoas que vão passar necessidade por causa daquilo. A expressão esconder trigo tem a ver com desonestidade, tem a ver com retenção. Mas existe aqui também, gente, um símbolo teológico muito interessante para a gente meditar. Qual é ele? O trigo tem a ver com o pão. E a Bíblia associa Jesus à figura do pão da vida. Muitas vezes eu começo o devocional aqui dizendo: olha, gente, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Nós começamos aqui o dia nos alimentando da palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento espiritual, certo? Então, esconder o trigo tem a ver também com reter o evangelho para aqueles que precisam. Eu acho engraçado que algumas pessoas, por exemplo, se privam de falar de Jesus por timidez e por algumas outras questões. Mas, sem querer tratar isso na profundidade de hoje, porque esse tema merece uma atenção, eu te pergunto: e se aquela pessoa está indo para o inferno e você tem ali a palavra que vai salvar, que vai tocar o coração daquela pessoa, que vai mudar a vida dele, a vida dela? Você se sentiria confortável em reter essa palavra? Você se sentiria confortável em deixar essa oportunidade passar? E muitas vezes, nem sempre é uma questão de salvação, mas alguém que realmente precisa de uma palavra. Alguém que precisa de uma direção. Alguém que precisa, por exemplo, de uma oração. Eu sempre oriento você que tem: ô, Thiago, eu travo na hora de falar da Bíblia, eu tenho dificuldade, eu sou tímido mesmo, o que é que eu faço? Você pode até não pregar um versículo específico, mas você pode orar por alguém. É muito difícil que alguém venha negar uma oração, né? Você nunca vai sair pior de uma oração. Sempre vai melhorar. Então, dificilmente você vai encontrar alguém, se a pessoa estiver realmente muito, muito, muito atribulada, assim, no ponto de ter ódio. E mesmo assim, até ateus mesmo, eles não negam a oração. Então, quando você tem a oportunidade de orar por alguém, né, e você priva a pessoa de orar com você porque você ficou tímido, porque você, sabe, ficou nervoso, porque você talvez está preocupado mais com o que as pessoas vão pensar de você, vão pensar do seu falar, vão pensar da sua reputação, do que em compartilhar o evangelho. Você está se colocando num lugar que não deveria. Então, isso também é reter o trigo. Quando você retém a palavra, isso é muito forte, né? E ampliando ainda mais, gente, esse entendimento, a ideia aqui não é só de reter a palavra no sentido de evangelizar, mas é também de reter os recursos que Deus nos deu, né? Por quê? Porque o trigo, da mesma forma que era uma provisão para as pessoas daquela época, o trigo, espiritualmente falando, é uma provisão divina. E muitas vezes a provisão divina vem através do outro, tá? Então, quando você retém o que Deus te deu para abençoar os outros, você está escondendo o trigo. E Salomão vai dizer que quem esconde o trigo é amaldiçoado. Nós fizemos aqui, semana passada, um devocional sobre o poder da generosidade, que está aqui em Provérbios 11, 25. Nós temos verso 24 e 25. Hoje está do 26 em diante, né? E a gente viu ali como a generosidade faz parte do caráter de Deus. Vimos o que é que nos faz a prática da generosidade, o que é que nos impede de ser generoso. Foi um estudo bastante interessante sobre generosidade. E hoje a gente está falando justamente da moeda, o lado contrário da moeda. A pessoa que retém, né? A pessoa que esconde o trigo. Então, às vezes, Deus te deu bens materiais, Deus te deu dons espirituais, Deus te deu conhecimento, Deus te deu sabedoria, Deus te deu talentos, Deus te deu oportunidade, Deus te deu tempo. E quando você retém isso, você está caminhando num caminho de maldição. O trigo não foi feito para ser escondido, o trigo não foi feito para ser retido, o trigo foi feito para ser compartilhado. Então, pega esse símbolo que está escrito nesse texto e aplica na sua vida e pergunta assim: ó, qual é o trigo que Deus me deu
que eu tenho escondido? Qual o trigo que Deus me deu que eu tenho retido? Então a gente vai ver muitas vezes na nossa vida esse reter trigo. E atenção, reter o trigo, esconder o trigo, perdão, faz com que a gente venha não só desperdiçar o que Deus... Nós somos desperdiçar de oportunidade, mas tem a ver também com o apodrecimento daquilo na nossa vida. Da mesma forma que um músculo, né? Um músculo que a gente não utiliza, ele vai atrofiar. Um músculo que a gente utiliza, ele vai hipertrofiar, ele vai crescer, vai se desenvolver, vai ter resistência. Quando você não utiliza, o sedentário, ele vai ter ali os músculos atrofiados. Então, assim também é com o nosso talento. Assim também é com os recursos que Deus nos deu. Assim também é com a aptidão que Deus nos deu. Então, até aquilo que você tem facilidade em fazer, que você faz acima da média das pessoas, você precisa estar praticando constantemente, senão, o teu ritmo cai, a tua qualidade naquilo cai, o teu trigo começa a apodrecer. Seja constante no Senhor. E eu quero, gente, trazer, inclusive, um símbolo bastante interessante aqui, porque lá em Êxodo, capítulo 16, nós vamos ver a figura do maná. O que era o maná, para quem não sabe? Era um alimento. O povo de Deus estava no deserto, tinha saído do Egito, não tinha chegado na terra prometida. O povo de Deus estava no deserto durante 40 anos. E eles andavam de um lado para o outro, o acampamento levantava o tempo todo. E aí vocês perguntam como é que esse povo comia. Então aconteciam alguns milagres lá no deserto. Por exemplo, a Bíblia fala que a roupa do corpo das pessoas crescia no corpo deles. Não tinha loja para comprar roupa nova, né? Então as crianças, desde pequenas, a roupa que elas tinham iam crescendo junto com elas no corpo. Isso já era um grande milagre, né? E um outro milagre, a sandália também crescia no pé, e um outro milagre era o milagre do maná, que era um alimento que literalmente, só que não é simbolicamente, não é poeticamente, é literalmente um alimento que caía do céu todos os dias. E o maná, algumas pessoas alguns estudiosos vão dizer que era algo semelhante à textura de um bolo de mel, né? Mas na verdade o sabor do maná não interessa muito. A ideia era a pessoa ser alimentada. E qual era interessante sobre o maná, e aqui a questão de reter o trigo, era interessante que quando o maná caiu a primeira vez, algumas pessoas pensaram, poxa, está caindo alimento do céu, eu não vou pegar um maná, eu vou pegar todos os que eu conseguir. Vou pegar 10, 15, 20, 50, vou guardar aqui em casa. Afinal de contas, está caindo do céu, né? Eu vou pegar. Só que o que acontecia? A pessoa que pegava o maná e guardava para o dia seguinte, o maná apodrecia. Aí talvez você diga assim, não, Tiago, então era a questão da validade do alimento, né? Tem alimento que apodrece mais rápido, outros mais lento. Tem alimento que fica fora da geladeira ali um bom tempo. Tem outros alimentos que se ficar fora da geladeira um dia, no outro dia já está azedo, né? Talvez você diga isso, não, Tiago, era porque o alimento apodrecia, porque apodrecia mesmo, né? Mas a Bíblia fala que quando Deus mandava o maná antes do sábado, na sexta-feira, porque o sábado era o dia do descanso, o Shabat, Deus mandava o maná dobrado. Então, na sexta-feira, Deus mandava o maná de sexta e de sábado, porque colher o maná, pegar o maná era considerado trabalho. Então, no sábado não se pode trabalhar, Deus mandava o maná dobrado na sexta-feira. O que acontecia? Na sexta-feira, aquele maná duplo que era colhido, ele não apodrecia. O maná da sexta-feira, que era guardado para o sábado, ele não apodrecia. O dos outros dias apodreciam. Por quê? Porque a ideia não era guardar o maná, reter o maná. O maná era a provisão para aquele dia. O maná era a provisão para aquele dia. A partir do momento que a pessoa tentava pegar o maná, esconder o maná, guardar o maná para outro dia, ele apodrecia. Sabe por quê? Porque guardar o maná para o outro dia, ou pegar muitos manás, né? Ao invés de pegar um, pegar 50, isso aqui já denota que você está priorizando o seu próprio benefício em detrimento do próximo, em detrimento do terceiro. E a pessoa que escondia o trigo fazia isso também. Às vezes a nação, a família, o clã estava passando fome, a pessoa escondia trigo, né, para não dividir o trigo, para não dividir aquela riqueza. Então, já era um ato egoísta. Porém, mais profundo do que isso, esconder o maná tinha a ver com desconfiar da provisão divina.
Imagina que Deus fala assim para você, ó, todos os dias eu vou fazer o teu alimento cair do céu. Aí no primeiro dia você sai pegando assim, uma quantidade de alimento gigante, pensando o seguinte, rapaz, vai que Deus muda de ideia. Vai que foi só uma voz na minha cabeça. Vai que amanhã não tem alimento. Então, percebe como essa retenção também tem a ver com desconfiança? Não, Tiago, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas peraí, o Deus que proveu a farinha hoje vai prover a farinha amanhã. E vai prover a farinha depois de amanhã. E se você compartilhar com o próximo, é promessa bíblica. Vimos isso no devocional passado. Deus vai abençoar você, ele amplia os celeiros dos generosos. Você é generoso, Deus vai te abençoar. Deus vai multiplicar. Deus vai prover para você e para os outros. Tem uma passagem, gente, um milagre de Jesus na Bíblia, lá no Novo Testamento, que tem muito a ver com isso, né? Que é o milagre da multiplicação dos peixes. Da multiplicação, perdão, eu confundi pães e peixe. Da grande pescaria. Né? Veio peixe na cabeça, veio logo pão e peixe. Está falando de pão aqui, de trigo, mas no milagre da pescaria milagrosa, perdão, né? Jesus, a Bíblia fala que os discípulos eles tinham tentado pescar ali a noite toda, não acharam nada. E os discípulos eram pescadores experientes, tá? Não era uma pessoa aleatória, foi num pesca e pague, não, uma pessoa experiente. Cresceu sabendo pegar peixe, ele sabe o horário do peixe, sabe o caminho do peixe, sabe as técnicas, né, de pescaria. Eles passaram a noite toda pescando e não encontraram nada. Aí de manhã, Jesus está na praia. Eles chegou na praia frustrados, sem ter pegado nenhum peixe. Eles trabalhavam com aquilo, né? Era uma questão financeira para eles, uma questão de suprimento. E aí Jesus, que era carpinteiro, dá um palpite na vida do pescador. Interessante isso. Jesus não era pescador. Jesus era carpinteiro. Só que Jesus era o Filho de Deus. Então, às vezes, Jesus dá uns palpites na nossa vida e a gente pensa assim, não Senhor, eu acho que o Senhor não entendeu direito. Não acontece isso com você também? Ou é só comigo aqui? Tem hora que a gente vai orar a Deus e te pede uma coisa X, e Deus manda tudo o contrário, tudo Y. Deus manda tudo do outro lado. Aí você tem que orar de novo, pensar assim, Senhor, eu acho que o Senhor não entendeu direito. Na verdade, o que aconteceu é que era para acontecer tudo o contrário. Acontece isso. Na vida de todos nós, toda a nossa história acontece isso. E aí Jesus vai lá, né? Jesus fala assim, olha, vocês que são pescadores, experientes, né? Pega a rede e lança do outro lado. Aí os caras vão lá, obedecem a Jesus. Passaram a noite inteira tentando pescar, não conseguiram. Lançaram a rede do outro lado. E aí vem o grande milagre. A rede vem cheia de peixe. 153 grandes peixes. Grandes peixes. O que é um grande peixe para um pescador? Conta aí, 153. Foi o que veio nessa rede. O peso daqueles peixes, o peso daquele alimento foi tão grande que a Bíblia fala assim, ó, e o barco estava a ponto de ir a pique. E eles tiveram que chamar outros barcos para poder dividir os peixes que eles tiveram pescado. Né? Aí você fica pensando, vamos pensar aqui que os discípulos fossem alguém que retivessem o trigo, que retivessem o peixe, que retivessem o maná. O que é que acontecia com eles? Eles iriam afundar. Eles iriam afundar, porque a bênção foi tão grande. Meu Deus, eu tive uma revelação aqui agora. Deixa eu falar com você rapidinho. A bênção foi tão grande que se eles não compartilhassem, o barco iria afundar. Então a bênção veio para eles e para os outros. Compreende? Eles dividem lá e graças a Deus ninguém afunda. E a grande pescaria está aí hoje. Está aí até hoje como milagre para a gente compartilhar. Mas, Thiago, o que é que você ia falar com a gente? Você falou que teve uma revelação. O seguinte, muitas vezes, eu não sei se Deus quer que eu fale isso agora, né? Deixa eu maturar, mas para não deixar vocês na curiosidade também, eu vou falar bem por cima, assim. O que acontece? Muitas vezes, a grande pescaria que nós temos, você quer ser, pronto, encontrei aqui uma forma de falar sem falar o que é que, guardando para o meu coração também, né? Você quer uma grande bênção? Quantos aqui querem uma grande bênção? Não estou falando de uma bênção. Estou falando de várias bênçãos pequenas. Estou falando de uma grande bênção. Tiago, eu quero uma grande bênção. E cada um tem a sua grande bênção, né? Para uns é uma coisa, para outros é outra. Mas
Uma grande bênção, um grande milagre, como foi o milagre da pescaria, que nós estamos falando aqui, uma grande bênção nunca vai ficar só em você. Me perdoem. Uma grande bênção nunca vai ficar só em você. Você que pede uma grande bênção a Deus, se Deus te der uma grande bênção, mas você reter essa grande bênção, isso vai ser a maior destruição da sua vida. Isso vai ser a maior maldição da sua vida. Seu barco vai afundar. Sabe por que Deus muitas vezes não nos dá grandes bênçãos? Porque Ele sabe o nosso coração. Ele sabe que a gente vai olhar para o barco do outro e vai dizer assim, poxa, fulano não estava aqui a noite toda pescando comigo. Não, fulano não estava aqui recebendo milagre. Fulano não estava aqui ouvindo a voz de Jesus, obedecendo a Jesus. E eu vou dividir com ele, eu vou dividir com ela, mesmo não. O que vai acontecer? O barco vai afundar. Compreende? Se você está pedindo uma grande bênção a Deus, quando Deus te der essa grande bênção, se você não passar adiante, se você não abençoar os outros, quem quer uma grande bênção precisa se tornar uma grande bênção. Quem quer uma grande bênção precisa se tornar uma grande bênção. Porque senão, o ter afunda o ser. Vou falar até um pouco filosófico hoje aqui, né? Mas o ter, se não for compartilhado, essa grande bênção, se não for compartilhada, afunda o ser. Você precisa ser uma grande bênção. Você for uma grande bênção, Deus vai te dar grandes bênçãos. E você vai compartilhar. Então, no maná, no milagre da pesca, na pesca milagrosa, e também no trigo, aqui em Provérbios, como nós estamos vendo, Salomão está nos advertindo, a palavra de Deus está nos falando claramente que nós não podemos ter um espírito de retenção. Nós precisamos fluir, sermos canais de Deus aqui nessa terra. Aí nós falamos, a pessoa que guardava o maná, ela tinha um intento egoísta, né? Ela desconfiava da provisão divina. E para fechar o devocional aqui, que já está o horário já um pouco avançado, essa pessoa também ignora o propósito de Deus para os recursos. Todo recurso, ele precisa servir a um propósito. Todo recurso precisa servir a um propósito. Quando um recurso não serve a um propósito, ele tem um grande potencial de tomar o seu coração. Ele tem um grande potencial de governar a sua vida. Se você não governar o teu recurso com propósitos, esse recurso vai governar o teu coração. Você conhece alguém que tem muito dinheiro, mas que é tão apegado ao dinheiro que destruiu família, destruiu amizades, destruiu... Então teve todo um dano na vida dele. Por quê? Porque a partir daquele momento o dinheiro passou a governar o coração dele. Compreende? Então o dinheiro começa a nos governar, o recurso começa a nos governar quando nós não governamos ele, quando nós não damos propósito a ele. Quando você tiver propósito, meu irmão, minha irmã, te garanto, Deus vai começar a abrir os celeiros do céu sobre sua vida. Porque não vai ser mais um desejo pessoal seu, uma coisa aleatória, um desejo muitas vezes até carnal, de querer provar algo para alguém. Mas você vai ser agora um canal do céu, um fluir de Deus. Isso faz total diferença. Mas aquele que esconde o trigo é amaldiçoado. Pergunta que eu te faço é, qual trigo da sua vida que você tem retido? Qual trigo da sua vida que você tem escondido? Nós temos falado tanto disso, né? Temos falado de os 3 T's, tempo, talento e tesouro. Temos falado não só de finanças, temos falado de tempo, temos falado de palavras, temos falado de oportunidades, temos falado de talentos, temos falado de tantas coisas. E, gente, eu creio que tem muitas sementes que Deus quer destravar na nossa vida. Agora, eu falo o seguinte, a semente, para ela frutificar, ela tem que morrer. Se você for numa loja, uma loja de produtos, de sementes, né? Você tem umas sementes que são vendidas no envelope. Você compra um envelopezinho ali daquela semente. Você comprar e deixar no armário de casa, aquela semente não vai nascer, não vai germinar, não vai frutificar nunca. Quer dizer, a semente é sua. Está com você. Mas para ela frutificar, precisa primeiro morrer. Morrer no reino de Deus é investimento. Morrer no reino de Deus não é tragédia. Morrer para o mundo é tragédia. Morrer no reino de Deus é investimento. Quando você morre para os seus pecados, quando você morre para a sua velha vida, quando você morre para os seus intentos egoístas,
nasce um novo eu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. E esse novo eu que nasce é fruto do investimento. Morrer no reino de Deus não é tragédia. Gente, olha só o quanto Deus pode e está ministrando em nossa vida através de um versículo. Um versículo aqui que eu estou passando por cima, né? Que o horário está avançado aqui, eu estou passando por cima o devocional, fora a revelação que Deus me deu aqui, que eu tive que me ajeitar aqui para não ter que criar um outro devocional dentro desse devocional. O que eu quero te dizer é o seguinte. Primeiro, Deus já quer destravar você aí, destravar. Tem gente que tem preconceito com essa palavra que muita gente usa de modo indevido, mas eu digo destravar e destravar o teu potencial mesmo, né? Destravar as promessas dele para sua vida, o que ele tem para você. Ele quer te fazer avançar, ele quer te fazer acelerar, ele quer te posicionar. Deus quer te posicionar. A verdade é essa. Deus quer te posicionar. E o posicionamento que a gente tem que ter é não sendo a vontade de Deus. A gente tem que dar um passo de fé, ou vários passos de fé na nossa vida, né? Antes da gente dar o primeiro passo de fé, tudo é muito amedrontador, tudo é muito assustador. Mas a delícia é que em cada passo você percebe que Deus está com você. E essa companhia de Deus, essa presença de Deus, ela faz a jornada ser uma delícia. A vida não fica fácil por causa disso, mas ela fica saborosa, entende? Tem um tempero de Deus ali, tem um tempero da presença de Deus. Então eu não sei como, eu sei que sim, Deus falou com você, mas não sei no que específico, afinal de contas, cada um de nós tem um trigo no coração, ou vários trigos, né? Mas em nome de Jesus, não desperdice essa direção, porque eu sinto que é uma grande porta de acesso para muitas pessoas. Uma porta para um nível muito além do que se está hoje. Se nós não escondermos o trigo. Aquele que esconde o trigo, Provérbios capítulo 11, versículo 26, é amaldiçoado, mas da bênção coroa aquele que se dispõe a vender, que se dispõe a compartilhá-lo. Vamos orar ao Senhor, gente. Antes de fechar esse devocional, quero fazer para você um convite muito especial. Relembrando, você que está aqui a primeira vez, se inscreve no canal e faz um voto. Faz o seguinte, não faz um voto comigo, nem com Deus, não. Faz com Deus, não, né? Mas faz um voto com você mesmo. Essa semana eu vou assistir todos os devocionais, te garanto. Deus vai falar com você em todos eles. Primeiro de tudo. Então se inscreve no canal e vem com a gente. Segundo, vem para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp, que é lá que eu envio o link dos devocionais, 10 minutinhos antes de começar, e é lá que eu envio também as minhas anotações pessoais do devocional. Todas as anotações que eu tenho aqui, eu mando para vocês todos os dias, só para quem está no grupo do WhatsApp. Não mando isso no Instagram, não coloco aqui no YouTube, só lá no grupo do Instagram. Então, o link está aqui fixado nos comentários. O segundo link que tem fixado nos comentários é o link da nossa comunidade do discipulado bíblico. E você não pode ficar de fora. Por quê? Porque é uma plataforma para a gente estudar a palavra de Deus com profundidade. O devocional aqui, ele precisa ser mais simples, né? Para ser acessível para todo mundo. Já eu quero aprofundar, quero conhecer mais, quero mergulhar muito mais profundo na Bíblia. Comunidade do discipulado vai ser uma bênção para você, como tem sido para muitas pessoas também. Então, para entrar na nossa comunidade, clica no segundo link que está fixado nos comentários. Qualquer dúvida, é só me chamar no Instagram, só me chamar também aqui nos comentários. A gente conversa sobre a comunidade. Posso sanar qualquer dúvida que você tiver antes disso, mas não fique de fora. Então, link do grupo do WhatsApp e link da nossa comunidade do discipulado para a gente estudar a Bíblia juntos. Tá bom, gente? Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, te dou graças por essa direção, te dou graças por essa palavra. Eu te louvo, Senhor, por cada pessoa que está aqui ouvindo esse devocional, ouvindo essa palavra, Deus. Pai, tu conheces o nosso coração, tu sabes cada trigo que nós temos escondido, mas hoje nós somos ministrados por ti. Deus, nos ajuda a não reter aquilo que o Senhor nos deu, nos ajuda a não desperdiçarmos tantas oportunidades e presentes e sementes que o Senhor nos dá. Nos ajuda a investirmos e desenvolvermos da maneira certa, Senhor. O que o Senhor nos confiou é teu. Nos ajuda a manejar da forma correta aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos permitiu. Nós te agradecemos por isso, Pai. Eu te peço a bênção especial no dia e na semana de todos os que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém, gente. Antes de sair desse devocional, comenta aqui abaixo qual foi a palavra que mais falou no teu coração, qual trecho, qual detalhe, qual ensinamento
que mais ficou no teu coração. Teu comentário é muito importante, teu feedback. Eu sempre faço questão de ler e responder todos os comentários aqui, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.